Se você puder ficar de pé, por gentileza, aquele que puder, abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 15, e nós vamos ler uma parte desse texto, mas vamos dar o nosso foco apenas em um dos versículos, certo? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pode tomar os vossos assentos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos exaltar o seu nome, queremos glorificar o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor é fiel, ó Pai. Deus, a minha oração nesta noite é que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, o nosso intelecto se volte para Ti, confiando em Ti, dependendo de Ti, para que possamos entender a altura, a largura e a profundidade da Tua palavra. Senhor, fala conosco, ensina-nos nesta noite, que nós estejamos atentos, para que possamos sair daqui então, Senhor, de maneira transformada, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro. Amém. Bom, meus irmãos, como vocês sabem, esse é conhecido como uma das parábolas, um dos textos que João relatou acerca do Pai, acerca do Filho, que deve estar presente na vida de todo aquele que se diz ser discípulo de Jesus Cristo. Mas, antes de adentrarmos na exposição deste texto, é bom que nós tenhamos algo em mente, porque ainda podemos dizer que estamos no começo do ano. Já saímos de janeiro, entramos em fevereiro, mas ainda estamos no começo do ano. E como servos e discípulos de Cristo, queremos que tenhamos um ano abençoado, um ano segundo a vontade do nosso Deus. E todos que aqui estão traçaram os seus objetivos, espero que sim, que todos traçaram os seus objetivos para este ano de 2025. E isso é muito bom que você tenha feito isso, traçado alguns objetivos que você quer, então, alcançar, porque isso indica que você está querendo progredir para o alvo que você planejou, que você traçou. E assim, mas eu quero lembrar a vocês e também a mim das palavras que o apóstolo Paulo disse quando ele escreveu a sua carta aos irmãos de Corinto. Olha o que diz o texto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se os seus planos que foram feitos vão ser para a glória de Deus, eu tenho plena certeza de que eles serão coroados de glória e honra. Mas se os seus planos não foram para a glória de Deus, sinto lhe decepcionar que você pode ter surpresas. Tudo aquilo que você projeta para a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Deus assim pode lhe abençoar, segundo os seus desígnios, segundo a sua vontade. Por que eu disse isso? Porque esse é um conselho que todos nós devemos ouvir, este conselho de Paulo. E em nossa comunidade aqui em Canital, não é diferente. Por quê? Porque a liderança traçou um alvo para alcançar. Obviamente, esses são planos que foram direcionados por Deus sob muita oração, sob muita dedicação. Com isso, eles estão e nós estamos declarando que esperamos em Deus com toda a nossa confiança, com toda a nossa dependência. Pois somente o Senhor, meus irmãos, pode coroar de êxito tais planos. Homem nenhum pode. Só Deus pode glorificar a si mesmo, coroar de honra e glória a tais planos. Desta forma,
Deus direcionou então o pastor e a liderança da igreja para que trabalhassem a partir do tema: vão e deem frutos. Você já parou para pensar nessas pequenas palavrinhas, nessa pequena sentença? Vão e deem frutos. Não é apenas para a liderança, é para toda a igreja. Vão e deem frutos. Meus irmãos, devemos ter bastante atenção e nos perguntar: como podemos dar frutos em 2025? Você já se perguntou? Como você pode dar fruto neste ano? Será que quando chegar dezembro, você vai olhar para trás e vai ver quais foram os frutos que você realizou, quais foram os frutos que você produziu para a glória de Deus? Então eu lhes encorajo a meditar nesta sentença e digo, dia após dia, lembre disso: você está produzindo frutos? Que você pense a respeito disso. Então hoje eu gostaria de meditar em alguns aspectos que estão presentes no 5º versículo do capítulo 15 da carta do Evangelho de João. O 5º versículo. Então nós vamos olhar para alguns aspectos que estão neste versículo, e eu creio que a exposição deste versículo e desses aspectos farão com que nós possamos compreender como podemos dar frutos para a glória de Deus. Todos os nossos frutos, meus irmãos, eles devem ser para a glória de Deus. Pois quando não são para a glória de Deus, não são frutos. É isso que nós precisamos pensar. É isso que nós precisamos parar, analisar e entender. Então, eu vou trabalhar apenas 2 pontos. Não vou me estender muito, não vou fazer um sermão de 4 ou 5 pontos. E eu creio que vai ser suficiente para nós, então, compreendermos aquilo que João escreve, aquilo que Jesus fala para os seus discípulos e, consequentemente, também para nós. E o primeiro ponto é um estreito relacionamento com Cristo e os seus discípulos. Lá e então, e aqui e agora. Certo? O texto que lemos, basicamente, ele demonstra de forma íntima uma união entre Cristo e o crente. Vemos isso claramente no início do texto, da passagem que nós lemos, porque Jesus declara que ele é a videira e que o Pai é o agricultor. Está lá no versículo de número 1 do texto que nós acabamos de ler. Jesus, ele é a videira, ele se coloca como a videira e ele fala, e o Pai é o agricultor. E logo no versículo 2, Jesus, então, ele compara os seus discípulos aos ramos que devem estar ligados a essa videira. Veja bem, ele começa dizendo, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, e ele já diz, todo ramo que não está em mim, não der fruto, o que ele faz? Ele corta e arranca fora. Então ele já deixa bem claro que ele sendo a videira e o pai sendo agricultor, ele já fala que os ramos devem estar ligados a ele, ou seja, ao cálice. E nesse verso 2 ele diz que os ramos, ele compara os ramos que devem ser ligados a essa videira. E aqui o propósito, meus irmãos, ele é fundamental, porque Jesus mostra que o Pai está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem em Cristo a fim de que eles produzam frutos. É Deus quem trabalha nos ramos para que eles produzam frutos. Por si só, o homem não pode produzir fruto. Por si só, você não pode produzir fruto. Porque por si só, nós não desejamos as coisas de Deus. Por si só, nós queremos o que é contrário à vontade de Deus. É por isso que nós devemos estar em Cristo. Veja bem, meus irmãos, esta é a finalidade dos ramos que permanecem em Cristo, a finalidade de produzir frutos. E é muito importante a relação que Cristo está fazendo ao contar esta metáfora para os seus discípulos. Veja bem, Cristo está contando uma metáfora, está usando de uma metáfora para aqueles discípulos e, consequentemente, também para nós. E nós devemos ter em mente que a união entre os ramos e o caule principal de uma videira, de forma mais íntima, é eles estarem conectados, é eles estarem ligados de forma íntima. Nisso consiste o segredo de toda a vida, de toda a beleza, de todo o vigor, de toda a fertilidade que o ramo receberá. Ele precisa estar ligado
ao caule. Ele depende dos nutrientes que vêm do caule para que ele então possa frutificar. E essa é uma metáfora que era bem conhecida no mundo antigo, bem conhecida em especial para os israelitas, porque videira e vinha é algo comum em Israel. Eles plantarem, eles cultivarem, então eles sabem o processo de plantio, eles sabem o processo do cultivo, eles sabem o processo da poda. Então, quando Jesus conta esta metáfora, eles já pegaram, já captaram aquilo que Jesus estava querendo dizer. Talvez para nós não faz muito sentido, mas quando nós olhamos lá para o primeiro século, aqueles irmãos, aquelas pessoas que viviam em Israel, e eles tinham os plantios de videira, eles sabiam do que Jesus estava então falando. Nisso consistia o segredo do que, como eu disse, de toda a vida, de toda a beleza, de todo o vigor e de toda a fertilidade que aquele ramo estaria então recebendo do caule. Veja bem, se o ramo fosse desligado do caule, o ramo não possuía vida em si mesmo. Ele não teria vida se esse ramo fosse, então, desligado do caule. Porque é do caule que flui todos os nutrientes que realizarão o desenvolvimento destes ramos e que eles venham produzir frutos e muitos frutos. Não tem como um ramo produzir fruto se ele não estiver ligado no caule. Assim, então, nós vemos que a relação entre o caule e o ramo é muito importante. Não tem como separar essas coisas. Não tem como nós separarmos o ramo do caule e querer que o ramo produza frutos. É impossível. É impossível ter essa expectativa se o ramo, então, não estiver ligado no caule. Por isso é importante nós atentarmos para as palavras de Jesus, essa metáfora que ele está falando, que ele está ensinando aos seus discípulos, para que nós entendamos qual é o procedimento e o comportamento que nós devemos de ter como cristãos. Qual é a maneira que devemos viver como cristãos? E aqui nós vemos a relação entre o caule e o ramo, que ela é muito importante. Pois quando o ramo ele é arrancado do caule, como eu disse há pouco, ele logo há de secar e morrer. Em outras palavras, quando nós cristãos não estamos conectados com Cristo, a tendência é que a nossa vida espiritual morra. A tendência é que nós vamos minguando e aos poucos vamos morrendo, e quando não nos damos conta, já estamos mortos. Estou dizendo acerca da sua vida espiritual. Veja bem, essa é uma metáfora que Jesus está contando para os seus discípulos. Isso ele usa uma figura de linguagem para que eles entendam qual é o relacionamento que eles deveriam de ter com ele. Da mesma forma, qual é o relacionamento que nós, como servos de Cristo, devemos de ter com ele para não morrermos, para não secarmos, para não minguarmos. Nós precisamos estar ligados ao caule. A união entre Cristo e o crente é tanto íntima quanto verdadeira. Isso é expresso pelo próprio Senhor nesta metáfora. Isso é claro que o crente em si mesmo, ele não pode produzir fruto. Ele não pode produzir vida espiritual por si mesmo. Não tem como. Não tem como você se considerar um cristão, você viver a vida cristã sem estar em Cristo. Impossível. E muitas pessoas nos dias de hoje tentam viver a vida cristã longe de Cristo. Tentam viver a vida cristã ausente de Cristo. Não vai viver, não vai conseguir. Ela está enganando a si mesmo. Veja bem, como servos de Cristo, devemos entender que todo o nosso nutriente para a vida cristã e para a vida espiritual procede de Cristo. Quanto mais intimidade, quanto mais proximidade eu tenho de Cristo, mais fiel, mais estável, mais forte eu estou em Cristo. Ah, pastor, mas como que eu vou ter um relacionamento com Cristo? Como que eu vou ter mais proximidade com Cristo? Pergunta: quanto tempo você gasta lendo a sua Bíblia? Não me responda. Segunda pergunta: quanto tempo você gasta passando, rolando o dedo no smartphone? Também não me responda. Quanto tempo você gasta assistindo séries em televisão? Não precisa me responder. Veja bem, aquilo que da onde você bebe,
é da onde você produz a sua vida. Da onde eu bebo, é da onde eu produzo a minha vida. O que eu quero dizer quando eu bebo, se eu bebo as Escrituras, a minha vida transmitirá as Escrituras. Mas se a minha vida, se a minha fonte de alimento e bebida é de outro lugar, eu não vou produzir a vida cristã. Eu não vou produzir a vida cristã. É o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos. Se vocês não estiverem ligados na videira, não há como produzir frutos. É impossível. A vida cristã, o comportar-se como crentes e o viver como servos de Cristo só é possível por meio de Jesus Cristo, que o crente recebe dele como suprimento diário a sua graça, o seu auxílio e a sua capacidade de viver a vida cristã no mundo no qual nós estamos inseridos. Só Cristo pode nos capacitar a viver nos dias de hoje. Só Ele pode nos ajudar a viver nos dias de hoje. Meus irmãos, a vida aqui não é fácil, lá fora não é fácil, ainda mais quando você é um cristão. Ainda mais quando você abraça o escudo da fé, aí você percebe que a vida não é tão simples quanto parece. Aí você começa a ver que as coisas não são como as pessoas pensam que são. De uma forma ou de outra você é perseguido, de uma forma ou de outra você é rejeitado. Por quê? Porque você é um cristão. Porque você serve a Cristo. Porque você confessa a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Logo, a sua vida não é simples. Logo, a sua vida ela exige que você viva uma vida com V maiúsculo, uma vida superlativa. Você não pode viver uma vida medíocre. Você não pode viver uma vida de qualquer maneira. Você faz parte daquele que te chamou para servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O seu nome está rolado no livro da vida. O seu nome, quando o céu se abrir, espero que esteja, como eu espero que todos aqui, quando Cristo chamar a sua igreja, esteja com Ele. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o peso da responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos quando servimos a Cristo, nós devemos encarar a vida lá fora de outra maneira. Como um dos professores meus dizia, nós devemos trocar a lente do óculos. Muitas das vezes, a lente do nosso óculos está tão acostumada com as coisas lá fora que para nós tudo é normal. Mas quando nós temos a atitude de trocar a lente dos nossos óculos acerca da palavra de Deus, aí nós começamos a ver coisas que antes não víamos, nós começamos a compreender coisas que antes não compreendíamos, nós começamos a tomar posicionamentos acerca de coisas que antes para nós não tinha nada, nenhum problema. Por quê? Porque então nós começamos a olhar com a lente da ótica de Deus. Não com aquilo que nós queremos, não com aquilo que nós pensamos, não com aquilo que nós achamos. A questão é, como você transmite Deus lá fora através da sua vida? Como eu transmito Deus lá fora através da minha vida? Foi para isso que nós somos chamados. Nós somos discípulos, nós somos servos. E discípulo faz o quê? Ele faz aquilo que o seu Senhor lhe ensinou. Todos aqui, ninguém teve o privilégio de ver a Deus. Você já pensou se alguém tivesse o privilégio como Paulo ver a Deus? Que maravilha seria, ou talvez, não seria uma maravilha, talvez a sua cabeça estaria num prato no dia seguinte, ou talvez você seria decapitado no dia seguinte, porque você viu o Senhor. Hoje nós não sofremos perseguições como as pessoas sofriam no mundo antigo, mas alguns países ainda sofrem perseguição, não como no primeiro século, mas ainda sofrem perseguições. E nós precisamos nos atentar para isso. Como nós vamos produzir frutos para a glória de Deus? De que maneira, meus irmãos? Devemos entender que a união da fé com Jesus Cristo é uma misteriosa união realizada pelo Espírito Santo. Só Ele, só o Espírito Santo pode fazer com que você compreenda a altura, a largura e a profundidade da sua palavra. Ele é o melhor intérprete da palavra de Deus, o Espírito Santo.
Foi Ele quem inspirou homens, o próprio Deus que inspirou homens a registrar o que Ele quis que os homens registrassem. Foi Ele quem inspirou homens no mundo antigo, no primeiro século. Foi Ele quem inspirou esses homens a registrarem o Novo Testamento. Foi Ele quem inspirou homens a registrarem o Antigo Testamento. Pelo menos cerca de 2000 anos registrados no Antigo Testamento. Foi Ele que inspirou homens cerca de 100 anos a registrar o Novo Testamento. Tudo aquilo que Ele queria que nós fizéssemos. É por isso que nós devemos entender que a nossa união mística com Cristo só é possível e só é realizada por meio do Espírito Santo, de onde os crentes permanecem firmes e podem andar e percorrerem a sua vida cristã no dia a dia. O segundo aspecto que esse texto em apreço nos mostra é que aqueles que permanecem em Cristo, esses dão frutos para a glória de Deus. Aqueles que permanecem em Cristo, estes dão frutos para a glória de Deus. Meus irmãos, ainda devemos notar que a ideia central do verso em apreço, no caso verso 5, ele está em um íntimo relacionamento com Cristo. Porque, veja bem, ele retoma o mesmo princípio do versículo de número 1. Se você olhar no versículo número 1, está dizendo assim, eu sou a videira. E quando você vai lá para o versículo 5, que nós tomamos como base, nós vamos ver, olha como que ele abre o versículo de número 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Ele retoma a mesma ideia que ele realizou no primeiro versículo, dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus é a videira, o tronco no qual o galho, ou seja, os ramos, devem estar ligados. Assim, ele busca a sua seiva para que eles possam dar frutos, porque eles estão ligados na videira, que é Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes, ele diz algo de suma importância. Olha o que ele diz, que quanto maior é a conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade da produção deste ramo. Ou seja, quanto mais próximo do caule, do tronco você está, no caso a videira Jesus Cristo, mais frutos você vai produzir na sua vida. Isso não diz questão de aspecto, quem produz mais ou quem produz menos. Vocês vão entender isso. Não é quem produz mais ou quem produz menos. Porque o texto não está falando sobre produção de quantidade. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando de uma vida de relacionamento com Cristo, de relacionamento com Deus. A vida, a força e o vigor, a beleza e a fertilidade deste ramo, no caso os crentes, devem estar com a sua permanência no tronco. E é de suma importância ter o entendimento de que em nós mesmos, nós não temos vida, nem força, nem poder espiritual. Porque tudo o que somos, absolutamente tudo o que somos e sentimos e pensamos, deve ser realizado em Cristo. Tudo o que somos, meu irmão. A sua inteligência, as suas dificuldades, as suas dores, as suas glórias devem ser em Cristo. Tudo deve passar por Cristo. Se não passar por Cristo, se Ele não for o fundamento, alguma coisa está errada. Se Ele não for o fundamento das suas escolhas, se Ele não for o fundamento das suas decisões, elas estão erradas. Se Ele não for a pedra fundamental daquilo que você quer para a sua vida, a pedra fundamental não é Cristo. Isso é muito sério para a vida cristã, isso é muito sério para nós como servos de Cristo. Por quê? Porque Ele, meus irmãos, Ele é a fonte da qual nós recebemos os nutrientes. Ele é a fonte. Se não vejamos o que o próprio Cristo diz, sem mim, vocês não podem nada fazer. Está no versículo 5, que acabamos de ler. Final do versículo. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer.
E agora vai uma outra pergunta. Por que procuramos fazer as coisas sem contar com Cristo? E aí quando dá errado, a gente volta para Cristo. Senhor, por que o Senhor não me abençoou? Senhor, por que deu errado? Por que foi assim? Quando você deveria ter chegado ao Senhor antes de você tomar a decisão. Antes de você pensar o que você queria fazer. Você deveria tomar a decisão de ir em primeiro lugar ao Senhor, ouvir o Senhor por meio da sua palavra, ouvir o que Ele acha acerca daquilo que você quer, acerca daquilo que você pensa, acerca daquilo que você deseja. Será que vai glorificar o nome dEle? Ou será que vai ser só para o seu bel prazer? Nós, como cristãos, quando nós fomos aceitos por Deus, porque eu penso que é Deus quem nos aceita, não é nós que aceitamos a Deus. É Deus quem aceita porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos homens e mulheres que dependem da misericórdia de Deus, dependem da graça de Deus. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Criador, nós somos criaturas. Ele governa o universo, Ele governa a sua vida, Ele governa a minha vida. E muitas vezes nós achamos que Deus é uma marionete em nossas mãos e queremos que Ele faça o que nós queremos. Nós precisamos entender que há uma extrema diferença entre aonde estamos e aonde Deus habita. A Bíblia diz que Deus habita em um lugar inacessível. Ninguém pode entrar na presença de Deus sem que Ele o permita. Ninguém pode entrar na presença de Deus senão por meio de Jesus Cristo, a videira verdadeira. É por isso que nós, como servos, como ramos, devemos estar ligados à videira verdadeira que é Cristo, para podermos ter acesso ao Pai. Olha a profundidade desse texto, a profundidade do que Jesus está ensinando nesta metáfora para os seus discípulos. Vocês precisam estar ligados em mim, é o que ele está falando. Vocês precisam estar ligados em mim. Senão, será um ramo morto. Será um ramo infrutífero. É oportuno olhar para o que D.A. Carson diz a respeito disso. Olha o que ele diz. A partir dessa vida de oração frutífera, Jesus adverte: meu Pai é glorificado. A partir da sua vida de oração, a partir do seu relacionamento de oração em Deus, com Cristo, o Pai é glorificado. É o que Jesus está falando. Meu Pai é glorificado. Veja bem que no quarto evangelho, é mais comum o Filho ser glorificado. Veja bem, no quarto evangelho é mais comum o Filho ser glorificado. Mas Deus também glorifica a si mesmo no Filho, conforme vemos João, capítulo 12, versículo de número 28. Volta um pouquinho para trás na sua palavra, na Bíblia, aí que você vai ver. João, capítulo de número 12, versículo de número 28. Olha o que diz o texto. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O próprio Pai glorifica a si mesmo no Filho, quando nós estamos conectados no Filho. O próprio Pai glorifica. Ele é glorificado em Jesus através do relacionamento que temos com Cristo. Conforme vemos no capítulo 13, verso 31, nós não vamos dizer que são alguns textos, capítulo 14, verso de número 13, capítulo 17, verso de número 4. Todos esses textos demonstram que Jesus Cristo é glorificado e o Pai é glorificado nele. Desde que os frutos dos crentes seja uma consequência da obra redentora do Filho, o resultado da vida desta videira é a glória de Deus. É a glória de Deus. Para que o Pai seja glorificado. Mais precisamente, a frutificação dos crentes é parte e parcela da forma como qual o Filho glorifica a si mesmo no Pai.
como o Filho glorifica seu Pai. Basicamente, a ideia do que D.A. Carson está passando para nós através dessa parte da passagem, a ideia aqui é que o propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. Não é o que você possa fazer mais para Ele, mas o que você possa estar mais com Ele. Ou seja, permanecer mais nele, que significa ligar-se intimamente a Ele. Hernandes diz que Jesus nos ensina algumas verdades no ato da permanência e no íntimo relacionamento com Cristo. Ele diz que nós devemos ter algumas atitudes para testificar deste relacionamento que temos com Cristo. Veja bem, a primeira que ele coloca para que nós possamos pensar a respeito é que nós devemos permanecer em Cristo, que é um imperativo e não uma opção. Ah, será que eu quero estar em Cristo? Não, como cristão você tem que estar em Cristo. Você não tem, hoje eu não quero estar em Cristo. Hoje eu não estou bem para estar em Cristo. Não, como cristão você não pode pensar assim. Como cristão, você deve estar em Cristo. Deus, meus irmãos, Ele está mais interessado em nossa vida do que em nosso trabalho. Deus está mais interessado no relacionamento do que na atividade. Ele quer mais de você do que de suas obras. Permanecer não equivale ao quanto você conhece de teologia, ao quanto você conhece do cânon bíblico, ao quanto você conhece de fundamentos filosóficos e teológicos. Permanecer diz mais ao quanto você tem sede de Deus, mais ao quanto você busca Deus, mais ao quanto você anseia por Deus, mais ao quanto você guarda, ama, ouve e responde a Deus por meio da sua palavra. Isso é permanecer. Desculpa. Isso é permanecer em Cristo. Quanto você tem de sede de Deus? Permanecer significa ter mais de Jesus em sua vida, mais dele em suas atividades, mais dele em seus pensamentos, mais dele em seus desejos. Isso é permanecer em Cristo. Isso é permanecer na videira. Isso é dar frutos que vêm da videira. Veja bem, meus irmãos. A segunda verdade que Hernandes coloca para nós é que permanecer em Cristo é vital para a salvação. É vital para a nossa salvação. Se um ramo não permanece na videira, esse ramo ele não tem vida, é o que nós vimos há pouco. Ele é feito, o que é feito com ele? Ele é lançado fora, ele é jogado na fornalha e ele se queima. Jesus, então, ele adverte, se uma videira deixasse de produzir fruto, sua madeira só serviria para ser lançada no fogo. Está lá em Ezequiel capítulo 15, dos versos 1 aos versos 8. A videira que não permanece, aliás, o ramo que não permanece na videira, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e queimado. Ele não presta. E aqui é interessante notar que o fogo aqui, ele simboliza julgamento e ele atesta a inutilidade daquilo que o consome, ou seja, a inutilidade do ramo que não está ligado na videira. Ele é inútil, não serve para nada. Como cristãos, se nós não estivermos ligados na videira, nós não servimos para nada, meus irmãos. É sério o que Jesus está nos ensinando. William Hendricks destaca 5 elementos de punição para o homem que não está ligado em Cristo. Olha o que ele diz. Ele é lançado fora como um ramo que não presta. Ele seca. Embora essa pessoa possa ter uma vida prolongada, ela não tem paz, conforme está lá em Isaías capítulo 48, verso de número 22. Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. Isaías capítulo de número 48, verso de número 22.
Isaías, profeta messiânico, viveu cerca de 800 anos antes de Cristo. Olha o que ele escreveu, verso 22 do capítulo 48. Diz assim o texto: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Ele compara o perverso àquele que não está ligado na videira. É o que ele está fazendo. É essa comparação que ele faz. Ele não tem alegria conforme Joel 1,12. Ele é como árvore sem folhas nem fruto, duplamente morta, cujas raízes foram arrancadas. Judas verso 12. Meus irmãos, seus ramos são apanhados e são lançados no fogo, e então ele é queimado porque ele não presta para mais nada. É essa colocação que a metáfora da videira está passando para aqueles que são discípulos de Cristo. Nós devemos estar ligados em Cristo. A terceira verdade é que permanecer em Cristo é vital para produzir fruto. Fora da videira, o ramo ele é estéril, ele é inútil, como acabamos de ver. Contudo, quando o ramo está ligado à videira, sendo podado na hora certa, ele produz fruto e muito fruto. Porque na hora certa ele recebe a poda, então ele vai produzir fruto e mais fruto e mais fruto. É um processo para que esse fruto seja aumentado consecutivamente. A quarta verdade é que permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos de Cristo. É uma evidência. Uma vida frutífera é a melhor evidência para o nosso coração de que somos realmente discípulos do Senhor. Jesus disse que se conhece uma árvore pelos seus frutos. É pelos frutos que as pessoas conhecem quem somos. Mais frutos, muitos frutos, conforme o versículo 5 do capítulo 15 que lemos. A vitalidade da videira é Jesus Cristo, e isso é evidenciado aqui. Todos os ramos devem estar ligados à videira, que é Jesus Cristo, para que possam, então, produzir frutos. Veja bem, uma outra verdade que ele nos apresenta é que permanecer em Cristo é vital para experimentar o fluir do amor de Deus. Quando estamos em Cristo, mais fluímos e recebemos do amor de Deus. E mais transmitimos o amor de Deus para com os outros. Quando temos intimidade com Deus, sentimos o quanto somos amados e então o quanto podemos amar as pessoas porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque Ele nos amou. Porque se Ele não tivesse nos amado, nós não teríamos condições de amar ninguém. Nós não teríamos condições de amar. Amamos porque Ele nos amou. Jesus, meus irmãos, Ele deseja compartilhar a sua vida conosco constantemente por meio da sua palavra. Constantemente, a palavra está disponível para nós termos um relacionamento com Cristo, termos um relacionamento com a sua palavra. A sexta verdade é que permanecer em Cristo leva consigo a promessa da sua oração respondida. O permanecer em Cristo. A oração eficaz é fruto de um relacionamento profundo com Jesus Cristo. É fruto de um profundo relacionamento com Cristo. Werner de Boer, um comentarista do Novo Testamento, diz que quando as palavras de Jesus determinam todo o nosso comportamento e nos transforma em praticantes de seus mandamentos, preenchendo e formatando todo o nosso pensar, falar e agir, então estaremos verdadeiramente orando para a glória de Deus. Eu vou repetir, olha a profundidade disso que esse comentarista do Novo Testamento diz. Quando as palavras de Jesus determinam todo o nosso comportamento e nos transforma em praticantes dos seus mandamentos, preenchendo e formatando todo o nosso pensar, falar e agir, então estaremos verdadeiramente orando para a glória de Deus no nome de Jesus. A pergunta que eu lhe faço é: a palavra de Deus molda o seu pensamento? A palavra de Deus formata a sua maneira de viver? Se não, você precisa rever. Se não, eu preciso rever.
Se a palavra de Deus não nos formata de acordo com a sua vontade, alguma coisa está errada. E não é a palavra de Deus. A sétima verdade que ele nos fala, permanecer em Cristo é impossível sem obedecer a Ele. Nós não podemos permanecer em Cristo e deixar de obedecê-lo. Veja bem, a desobediência sempre cria uma quebra no relacionamento com Deus. Assim foi no Antigo Testamento, assim foi lá desde o começo no Éden, assim veio perpassando por toda a história da redenção, por toda a história da palavra de Deus, que a desobediência afastou o povo de Deus. A desobediência causa uma quebra profunda no relacionamento entre o desobediente e Deus. Da mesma forma que a desobediência causa uma ruptura entre a desobediência entre pais e filhos. O pai sempre vai amar, mas a desobediência sempre vai causar uma ruptura. Sempre. Aconteceu lá no princípio, veio perpassando por toda a história e chegou até os nossos dias. Você pode sentir emoção num culto no domingo, mas se continuar a ter um estilo de vida pecaminoso durante a semana, jamais terá sucesso na permanência da videira. Jamais. Aquele que diz que ama a Cristo e não lhe obedece está enganando-se a si mesmo. Em outras palavras, aquele que ama a Cristo e não obedece à palavra de Deus, está mentindo para si mesmo. Está enganando a si mesmo. A oitava verdade que esse texto nos mostra. Permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Meus irmãos, só um parêntese aqui na palavra plena. Alguém tem a noção do que é ser pleno quando a Bíblia fala de plenitude? Eu vou exemplificar para vocês. Quando você pega um copo de água e você começa a encher, e ele começa a transbordar que não cabe mais, isso é estar pleno. Isso é estar pleno. Quando você pega um copo vazio e começa a derramar água nele. Vai haver um momento que não cabe mais. O que vai acontecer? A água vai transbordar e vai sair para os lados. Isso é estar pleno de Deus. É assim que você tem que estar. A sua vida de oração, a minha vida de oração, tem que impactar aqueles que estão à nossa volta. Senão nós estamos fazendo alguma coisa errada. Isso é estar pleno. Isso é estar pleno de Deus. Isso é estar pleno do Espírito Santo. As suas atitudes, o seu comportamento, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, chama a atenção de outras pessoas. Isso é estar pleno. É fácil, pastor? É claro que não é fácil, meus irmãos. É óbvio que não é fácil, mas Jesus está nos ensinando dizendo que é possível. Fácil não é, mas possível é. Fácil não foi para muitos homens do primeiro século, mas foram possíveis. Morreram sim, decapitados nas arenas, mas a sua vida reverbera até os dias de hoje, impacta vidas até os dias de hoje. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, impacta a minha e a sua vida até hoje. Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, o Novo Testamento tem 17, 23, 27. Ele escreveu 13, a maior parte do Novo Testamento foi de Paulo. Se ainda considerarmos que Hebreus foi ele quem escreveu, a maior parte ainda continua sendo. Porque não se sabe quem foi o autor de Hebreus. Mas Paulo impacta as nossas vidas até hoje. Paulo impacta a vida da igreja até hoje, porque ele transbordou do Espírito. Homens do século passado impactam as vidas até hoje. Charles Spurgeon, Charles Ryle, John Huss, Martinho Lutero, impacta vidas até hoje, porque estavam cheios e plenos do Espírito Santo. Isso não quer dizer que eles não erraram. Isso não quer dizer que eles não falharam. Mas que eles estavam cheios e plenos do Espírito Santo, porque eles estavam ligados na videira. Qual é o legado que nós vamos deixar quando partirmos? Vamos ser lembrados? Ou vamos ser esquecidos? Nós precisamos pensar a respeito disso. Qual é o legado que nós vamos deixar?
como cristãos, nós somos convocados a deixar um legado para a glória de Deus. Nós somos convocados a deixar este legado. Veja bem, porque permanecer em Cristo é o caminho para a alegria. Porque a nossa alegria nele é plena. Quando permanecemos em Cristo, produzimos muito fruto. O Pai é glorificado e uma alegria indizível e cheia de glória enche os nossos corações, que não nos contemos. Isso é estar cheio, pleno do Espírito Santo. É importante notarmos que essa expressão que ele coloca no texto, muito fruto, porque através dela, ela diz respeito ao resultado de estarmos ligados à videira que é Cristo. Quanto mais próximos estamos de Jesus Cristo, mais demonstramos Ele em nossas vidas, mais testemunhamos Ele em nossa vida. Meus irmãos, essa videira permite àqueles que permanecem nela produzir não só frutos, mas muitos frutos. E ainda é interessante notar que os frutos são a única evidência satisfatória de alguém ser um verdadeiro crente. É os frutos que demonstram. O discípulo que permanece em Cristo, assim como o ramo que permanece na videira, produz muito fruto, como mostra o texto que acabamos de ler, para a glória do Pai. Cristo é glorificado em sua vida. Muitos frutos para a glória do Pai. O Novo Testamento, para nós entendermos melhor o que é esse produzir frutos em Cristo, produzir frutos ligados na videira, devemos olhar para o que o Novo Testamento diz a respeito deste vocábulo, fruto. O Novo Testamento chama de fruto, olha o que ele diz, o que é o fruto. O fruto é o arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, santidade de vida e na conduta diária. Isso é fruto. Fruto da vida cristã é arrependimento, é fé em Cristo, santidade em sua vida e em sua conduta em todas as áreas da sua vida. Isso é fruto do que Jesus está falando aqui. Isso é fruto. Essas marcas caracterizam a pessoa que vive como um genuíno ramo da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Estas são as marcas. Isso está de acordo com o texto que lemos dessa passagem. Isso está de acordo. Isto demonstra, pois ele mostra que esse fruto é a consequência da oração em nome de Jesus, da vida com Cristo para a glória do Pai, conforme diz o texto. Aquele que está em mim, ele produz muito fruto. D.A. Carson diz que o fruto na metáfora da videira representa tudo o que é produto da oração efetiva em nome de Jesus Cristo, incluindo, vejam bem, a obediência aos mandamentos, a experiência da alegria diária, a paz em Cristo e para com os outros, o amor de uns para com os outros, o testemunho diante do mundo de que você é um servo de Deus e que você serve a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Senhor. Esse fruto não é nada menos do que o resultado perseverante da dependência que este ramo, no caso, nós temos de Cristo. É a dependência que nós temos de Cristo. Se não tivermos essas coisas, em vão confessamos que possuímos a graça divina e a vida espiritual. Aquele que não possui essas virtudes, embora esteja vivo, a Bíblia diz que ele está morto. Quem não tem essas virtudes que o texto nos apresenta, embora esteja vivo, na realidade está morto, porque não conheceu a verdade. Não conheceu a Cristo. Não conheceu ao Senhor. J.C. Ryle diz o seguinte: a verdadeira graça jamais é infrutífera. Jamais. Talvez, meus irmãos, vocês impactaram vidas que vocês nem sabem. Talvez o seu comportamento transformou vidas que você nem sabe por causa de Cristo na sua vida. Ou talvez o seu comportamento afastou as pessoas de Cristo. Você não sabe. Eu não sei, mas Deus o sabe. Qual é o nosso comportamento
como filhos de Deus. Conforme Ryle, ele diz que a verdadeira graça jamais ela é infrutífera. Talvez você ganhou vidas através do seu comportamento que você nem sabe. Que hoje ela está servindo a Deus em uma determinada igreja que você sequer sabe o nome. Por quê? Porque viu o seu testemunho. Não existe a verdadeira vida espiritual no coração em que não podemos ver o fruto do Espírito Santo. Não existe uma verdadeira vida espiritual sem que haja o fruto do Espírito Santo. O Espírito da vida em Cristo Jesus sempre se manifestará na vida, na conduta diária daqueles de quem Ele habita. Sempre vai transformar vidas. O próprio Jesus declarou: cada árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Lucas 6,44. E agora, algumas aplicações de tudo isso que nós vimos. E serão bem rápidas. Se você não guardou nada do que foi dito até agora, tem apenas as aplicações para você meditar durante essa semana. A primeira dela é: Cristo é a videira. Sendo Ele a videira, nós, como ramos, devemos estar ligados nele. A primeira aplicação, você sempre entenda: Cristo é a videira, Ele é Senhor, você é apenas ramo. Essa é a primeira aplicação que nós vemos. Não pense que você é Deus. Não pense que você pode tomar as suas decisões por si só. Cristo é Deus. Você é servo, você é ramo, você deve estar conectado nele e receber a seiva dele. Segunda aplicação: quanto maior é a conexão do ramo com a videira, maior é a capacidade de desenvolvimento deste ramo. Quando cultivamos um íntimo relacionamento com Cristo, ou seja, a videira, através de sua palavra, mais vida cristã demonstramos em nosso dia a dia. Segunda aplicação: você é aquilo que você pratica, em outras palavras. A terceira aplicação: somente Cristo é a fonte de vida e o lugar de onde tiramos nutrientes para viver uma vida espiritual saudável. Somente Cristo. A quarta aplicação: somente Cristo é o provedor do suprimento da graça e o auxílio para uma verdadeira vida cristã. Só Cristo. Só Ele é a fonte. A quinta aplicação: jamais devemos esquecer que somos ramos que devem estar ligados à videira verdadeira. Você sempre precisa estar ligado à videira verdadeira. A sexta aplicação: a permanência em Cristo demonstra os frutos do Espírito em sua vida. A sétima aplicação: quando permanecemos em Cristo, assim como o ramo que permanece na videira, produzimos muito fruto: arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, santidade na vida diária e na conduta cristã. A oitava e a última aplicação: tudo isso, meus irmãos, que foi dito até agora, só é possível quando estamos ligados à videira verdadeira. Se não estivermos ligados a ela, é impossível. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, por gentileza? Que você possa ter ouvido, guardado no seu coração e ter a atitude de aplicar isso à sua vida. Saber que você é um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente que precisa viver para a glória de Deus. Porque um dia todos nós prestaremos conta de como temos vivido a nossa vida cristã, conectados à videira, que produz frutos, ou como aqueles ramos que são cortados e para nada mais presta. Nós devemos olhar para as nossas vidas diariamente. Como eu disse, fácil não é. Nós não estamos exigindo perfeição de ninguém, mas nós estamos pedindo: olhe para Cristo. Ele nos ajuda. Ele tem misericórdia. Ele é Senhor. Ele entregou-se voluntariamente para que nós pudéssemos ter vida. Ele nos amou de tal forma
que ele voluntariamente se entregou para morrer a sua morte, morte de cruz. Morte que era minha, morte que era sua, era para nós estarmos no madeiro. Mas ele foi em nosso lugar por amor. Ele se entregou por amor. É a única coisa que ele pede para nós. Olhe para mim. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Clame a Cristo. Deseje por Cristo. Anseie por Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos louvar o Teu nome. Queremos bendizer a Ti, Senhor, por esta palavra, por esta metáfora que o Senhor usou com os seus discípulos no primeiro século e que até hoje impacta vidas como impactou a minha vida no momento em que eu estava estudando esta palavra, e creio que pode ter impactado a vida de alguns que aqui estão. Eu não conheço o coração deles, mas o Senhor o conhece. O Senhor, ó Pai, é aquele que usa o arqueiro para lançar a flecha, Senhor, e que ela possa atingir o alvo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Meu Deus, que possamos entender, ó Pai, que precisamos estar sim ligados à videira que é o Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver uma vida cristã que faça diferença onde estamos inseridos, aqui em Canintal, que faça diferença onde estamos inseridos em nosso trabalho, em nossos estudos, em nossos relacionamentos, ó Pai, porque, como vimos na Tua palavra, sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Ó Deus, ajuda-nos a entender, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa omissão, perdoa, Senhor, os nossos erros, ó Pai, e atrai-nos a Ti, para que possamos, ó Senhor, estar mais e mais ligados à videira que é o Senhor, para que possamos produzir este fruto do arrependimento, que possamos produzir, ó Senhor, essa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, que possamos viver, ó Deus, pela força e pela vontade do Espírito Santo, com o intuito de glorificar a Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, nós somos falhos, nós dependemos de Ti, ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos a caminhar. Ó Deus, ajuda-nos a olharmos com os olhos com que Tu olhas. Ajuda-nos a amarmos como o Senhor amou. Ajuda-nos a estendermos as mãos como o Senhor estendeu. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti para viver a vida cristã, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro e peço a Sua graça sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.